Bem-vindo a mais um episódio do Momento RPPS, o podcast feito especialmente para você dos RPPS pelo Brasil. Eu sou Ira Monte, especialista em investimentos do Banco do Brasil, e neste episódio de 15 de julho de 2024, vamos falar sobre os principais pontos que foram destaque na semana passada no Brasil e no mundo. Começando pelo cenário externo, com dados de inflação nos Estados Unidos abaixo do esperado e balanços corporativos que deram viés positivo à semana. Nos Estados Unidos, o índice de inflação ao consumidor CPI de junho recuou mais do que o esperado, menos 0,10%, impulsionando as expectativas de que o Fed possa iniciar o corte de juros em setembro. Nos depoimentos à Câmara e ao Senado, o presidente do Fed, Jerome Powell, disse que não é preciso atingir os 2% de inflação para que se inicie a regularização da política monetária. Mencionou que o mercado de trabalho não é mais um catalisador para impulsionar a inflação e reiterou que as decisões do FONC dependerão dos dados, e que bons dados de inflação aumentariam a confiança para o corte de juros. Quanto aos balanços corporativos, os resultados dos bancos no geral vieram acima das expectativas, tanto em termos de lucro por ação quanto de receitas. Em relação às eleições americanas, o presidente Joe Biden continua resistindo às pressões para que desista de concorrer à reeleição. Já o ex-presidente e candidato Donald Trump prometeu divulgar seu vice nessa semana, isso antes da tentativa de assassinato no sábado 13 de julho, enquanto participava de um comício na Pensilvânia. Na França, a coligação de esquerda da Nova Frente Popular venceu o segundo turno das eleições legislativas, conquistando 182 assentos. Na China, o PIB do segundo trimestre cresceu 0,7%, abaixo do esperado, que era de 1,1%. Já a produção industrial cresceu 5,3%, acima das expectativas de 4,9%. E para os próximos dias, o que temos na agenda? Nos Estados Unidos, depois da surpresa com o CPI de junho, que veio abaixo do esperado, os investidores devem focar nos dados de atividade e na continuidade da temporada de balanços na próxima semana. Atenção especial deve ser dada às vendas no varejo e à produção industrial. Na zona do euro, o Banco Central Europeu decide as diretrizes de política monetária do bloco, mas poucas novidades devem aparecer, com o mercado precificando pausa no ciclo de cortes em julho, depois do BCE ter efetuado o primeiro corte em junho. Neste sentido, acreditamos na manutenção de um viés mais positivo para a semana, com os yields dos treasuries cedendo, porém de forma comedida na parte mais curta, o dólar se enfraquecendo globalmente e as bolsas subindo. E no Brasil, o contexto externo, IPCA e a aprovação da regulamentação da reforma tributária influenciaram os negócios da semana. O IPCA de junho variou 0,21%, ante 0,46% em maio, ficando abaixo da mediana das estimativas de mercado, que esperavam 0,32%, segundo o broadcast. No acumulado em 12 meses, o índice atingiu 4,23%. A Câmara aprovou o primeiro projeto da regulamentação da reforma tributária. O texto, que agora segue para análise do Senado, incluiu uma taxa para a alíquota do novo Imposto sobre Valor Agregado, IVA, que não deverá ultrapassar 26,5%. Inclui as carnes na cesta básica com imposto zero. O segundo grupo de trabalho da reforma tributária apresentou o projeto de regulamentação, que trata das regras do Comitê Gestor do IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, mas também prevê a tributação do Imposto sobre Herança, ITCMD, sobre planos de previdência privada complementar, o que inclui PGBL e VGBL. E qual a agenda para essa semana no Brasil? Internamente, a agenda é um pouco mais esvaziada, com divulgação da inflação ao produtor, IGP-10, que deve arrefecer na passagem mensal, e o dado da atividade IBC-BR, com expectativa de ligeiro crescimento. A semana da agenda do Congresso é mais curta, pois o início do recesso parlamentar está marcado para quinta-feira, dia 18. No entanto, ainda é esperado que as questões envolvendo a desoneração da folha de pagamentos e a renegociação das dívidas dos estados possam avançar no Senado antes do recesso. Sendo assim, os ativos domésticos tendem a manter o viés mais positivo observado nas últimas semanas, aliado ao cenário externo, mas de forma mais comedida, dado que boa parte do movimento foi influenciado pelo avanço da pauta econômica no Congresso e já foi incorporado na precificação dos ativos. A partir de agora, os investidores esperam novos progressos na pauta de corte de gastos, especialmente no relatório bimestral Receitas e Despesas, que será divulgado no dia 22. E como tudo isso impactou na nossa busca pela meta atuarial? Aos clientes que não possuem a diversificação sugerida de seu portfólio, há grandes oportunidades em termos de valuation para o início de alocação, especialmente em ativos domésticos. Até o dia 10 de julho, o fundo BB Ações Dividendos Midcaps acumula rentabilidade de 3,89% e o Trígono Delphos Income 3,40% em julho, sendo estas algumas das nossas sugestões para o artigo 8º.
Achamos que o atual ciclo econômico ainda deve percorrer trajetórias que beneficiam as estratégias para o investidor de longo prazo, principalmente em carteiras balanceadas. A renda fixa também trouxe surpresas positivas no mês atual, com destaque para os durations mais longos. O IMAB5+, e IMAB apresentaram retorno de 3,45 e 2,15 respectivamente. Já o IRFM1+, 1,93 e o IRFM 1,45. Ainda há espaços para ganhos na renda fixa doméstica, com destaques para os fundos de vértice e também para o BB Espelho JGP Institucional Equilíbrio 30, aproveitando os prêmios na curva de crédito privado dentro do artigo 75B. E aí, ficou interessado nas alternativas que falamos? Então não deixe de agendar uma reunião com a nossa assessoria e assim ter uma análise personalizada para ajudá-los na gestão dos seus recursos. Foi um prazer ter a sua audiência nesse episódio do Momento RPPS. E se tiver sugestões, já sabe, manda pra gente, fala com seu gerente de governo ou seu especialista em investimentos do BB. Então é isso, gente, até semana que vem, Descomplicando o Mundo RPPS. Até mais! Conforme padrões da Anbima e aderentes às resoluções da CVM, seguem avisos obrigatórios antes da decisão de investimentos. Leia o prospecto e regulamento dos fundos antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam com cobertura do FGC, Fundo Garantidor de Crédito, do gestor ou administrador. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável análise de no mínimo 12 meses.